Desafio número 3. Ó, não, Otávio, eu ainda quero um desafio um pouquinho maior, assim, isso para mim é fácil demais. Eu quero um desafio um pouquinho maior. O que você tem aí? Desafio 3, Otávio. O desafio 3 é associado a um CubeSat. Eu não sei ou se o pessoal já tem familiaridade com CubeSats, que basicamente são satélites em formato de cubo, ou formato cilíndrico, né, no caso de CANSATs. E eles ganharam ultimamente uma força na área educacional para aplicações. Das aplicações, né, uma que é muito utilizada é para transmissão de dados ou arquivamento de dados. Então, basicamente, é um dispositivo que vai ser acoplado no foguete e ele vai ser capaz de aquisitar dados no momento que o foguete estiver em operação, estiver voando, para que depois tem pelo menos 2 aplicações. Uma poderia ser transmitir os dados em tempo real e a outra aplicação seria salvar todos esses dados que estão sendo acumulados num cartão de memória para poder depois ser investigado como foi de fato o voo do foguete. E quais seriam essas informações associadas? Informações como a altura em que o foguete se encontra a cada instante, informações de posição, de latitude, longitude, informações de velocidade, informações de rotação do foguete, quanto que ele está girando em torno do próprio eixo ou em torno de outros eixos que acompanham o movimento desse foguete. E, basicamente, essa toda a ideia, porque isso é usado para rastreamento, né? Isso é usado como uma entrada de um processo um pouco mais complicado, que seria processo de controle. É usado isso também para ajustar manobras do foguete, para foguetes mais... No caso, míssil, né? Seria um exemplo mais concreto. Mas, assim, os insumos, né? A base que se usa para essa transmissão de dados também é usada para outras coisas. Mas o ponto aqui é desenvolver, então, um CubeSat, que seria um pequeno satélite, e que dentro dele contenha alguma informação que vai ser utilizada para transmissão de dados. Nesse caso, essas informações de posição, de velocidade. Basicamente, então, é desenvolver um sistema que seja capaz de aquisitar dados por meio de sensores, como também salvar esses dados para depois posterior análise. Bacana demais. Muito legal, quero ver isso daí. Aí tem, só para acrescentar um bônus também, a equipe vencedora, ou as equipes vencedoras, porque, na realidade, o nosso foguete ele vai ser capaz de comportar 3 CubeSats num único voo. Então, no voo que nós fizemos, para as equipes vencedoras, nós selecionaremos algumas para que coloque esses CubeSats dentro do nosso foguete e seja lançado e depois validado e coletado os dados para posterior análise. Pera. Quer dizer que a equipe vencedora vai ter, ou pode ter, né? Vai depender, claro, da qualidade, tudo dando certinho, o seu trabalho lançado num satélite real? Lançado nesse satélite que vai nesse foguete. Lembrando que esse foguete, né, ele é ainda um foguete de sondagem, mas ele vai voar, e vai voar rápido. Bacana demais. Olha lá, o seu projeto vai ser na prática, vai ter a vivência. Sim, esse é o objetivo, né? E é legal também, porque se tiver mais de um sistema sendo lançado, da mesma forma do exemplo que eu dei no nível, que nós comentamos do nível 1, nós podemos montar com pelo menos 3 sistemas uma estatística de qualidade dos dados, né? Vamos considerar que os 3 estão muito próximos entre si e que eles sejam dos mesmos insumos, parecidos, né? O objetivo é eles serem parecidos em qualidade. Dá para comparar as 3 aquisições no tempo e ver, bom, esse sistema implementado por essas 3 escolas estão bons. Ou às vezes, equipes no caso, ou às vezes 2 estão bons e um está destoante. Opa, por que será que ficou destoante, por exemplo? É também um meio de validação, né? Nesse voo.